Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max, aqui do meu lado está o meu parceiro Wilber. Seja bem-vindo ao Papo com Deus, parte 2 do estudo. Parte 2 desse estudo, vamos direto para o estudo. Quem é o Israel de Deus? Quem é o povo santo? Se você ficou com a gente no vídeo 1, se você não pegou, volta para pegar o vídeo 1 para você entender, tá bom? Se você pegou só o vídeo 3, volta no 1 e faz o 2 também, que vai ser uma bênção. E também quero dizer que lá no nosso site, papocomdeus.com.br, nós vamos criar lá dentro um estudo com a sequência para você entender a linha de raciocínio, não só desse estudo, como outros, tá bom? E esse e-book aqui tá maravilhoso, não deixa de baixar. Ele vai da promessa feita a Abraão até a Nova Jerusalém que desce do céu. Quero mostrar para você também, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, ó, eu fiz um e-book corrido. O que é um e-book corrido? Para você imprimir, encadernar e poder estudar ou ministrar na sua igreja. Então, ó, esse é um e-book corrido, ele não tem timeline, é folha por folha, tá vendo? A sinagoga, né, a apostasia, por que os presidenciáveis vão orar no Muro das Lamentações. Aqui eu vou falar um pouquinho que a capital mundial LGBT é lá em Israel. Aqui eu vou falar por que a gente tem que tocar as trombetas, e aí eu vou falar um pouquinho do povo santo no final, a Nova Jerusalém que desce do céu, tá bom? Bom, bora lá pro estudo então, Wilber? Vamos lá. Então eu quero começar aqui com vocês, irmão, tópico 12, tá? A estrela de Davi. A estrela de Davi na bandeira de Israel. Então, irmão, se você perguntar para um judeu ou mesmo um rabino ortodoxo o porquê da estrela na bandeira de Israel, eles não conseguem explicar o porquê dessa bandeira, dessa estrela estar lá. Nem mesmo no Talmud faz referência sobre ela. Então, de onde foi tirado essa estrela? E eu quero ler com vocês Atos 7:43. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque, tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã, figura que fizeste para adorar, por isso vos desterrarei além da Babilônia. Olha só o que Atos está falando. Por acaso vocês não levantaram um tabernáculo a Moloque, da estrela do deus Renfã? Aí eu peguei essa parte, né, a estrela do deus Renfã, e aí eu cliquei lá em Renfã e peguei aqui no Strong, ó. Quero mostrar aqui para vocês, ó, Strong, Renfã. É uma transliteração, tá? É um deus secreto dos judeus. Olha, isso tá na Bíblia Strong, tá? É um deus secreto dos judeus, ou seja, escondido. Eles adoravam esse deus escondido. Então ele é de uma origem hebraica, né? Significa enrugado. É o nome de um ídolo adorado secretamente pelos israelitas no deserto. Ou seja, essa idolatria já vem lá de trás, irmãos. Aí, ó, Amós 5, 26, 27, para fortalecer essa tese. Sim, levantaste Sicut, vosso rei Quium, a vossa imagem, e o vosso Deus estrela, Renfã novamente, que fizeste para vós mesmo. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Ou seja, o Senhor estava irritado, porque vocês fizeram isso de novo, eu vou expulsar vocês daqui, vou expulsar vocês para o deserto. Falou lá no livro de Amós. Em Atos, lá, você vê que os discípulos estão falando também sobre esse Deus estrela, sobre essa adoração. Então, os judeus sacrificaram seus próprios filhos ao Deus da estrela. Se você procurar sobre o Deus Renfã, né, o Deus Moloque, os judeus pegavam seus filhos e sacrificavam, eles queimavam na fornalha, e eu quero colocar aqui o maior para você ver, ó. Eu acho que deu para encher a tela aí, tá vendo? É como se tivesse uma estátua recebendo as crianças, né? E eles colocavam as crianças para serem sacrificadas, tá? Essa parte desse estudo eu peguei do vídeo A Marcha para Sião, Marcha para Sião. Se você quiser procurar no YouTube, tem um documentário bacana, vai falar sobre essa idolatria do deus Renfã. E aí eu quero continuar aqui, que nós vemos a estrela de Davi em diversos templos maçons. Em 28 de outubro de 1927, o jornal Tribuna Judaica afirmou que a maçonaria se baseia no judaísmo. Olha, a maçonaria se baseia no judaísmo. Então, em 1 João 2,23 diz o seguinte: todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho, igualmente tem o pai. O que nós acreditamos, irmãos, é que os judeus, por negarem o filho, eles estão debaixo de maldição, eles não têm a Deus. Mesmo que eles guardem a Torá, se é que guardam verdadeiramente a Torá, né? Porque eles não têm templo mais para sacrificar. Então, os judeus não estão adorando a Deus. Eles não adoram o Criador. Eu estive no túmulo de Davi e o nosso guia lá falava: Max, você quer saber o que é que eles estão falando? É o que eles estão idolatrando a Davi, pedindo para Davi trazer um outro, né, do Hades, né, para trazer um outro. Eles oram para Davi lá no Hades, para que Davi traga um outro governador, para que sente no seu trono, então, e traga paz sobre a terra. E olha que perigo, aquilo que eles veem como uma paz, né, mundial, a gente já entende que é o reino do anticristo chegando. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, ó, os templos maçônicos, tá vendo?
os templos maçônicos, ó, o símbolo da estrela de Davi no templo maçônico. Então, não é uma heresia isso daqui não, e tá no Strong da Bíblia. Quer fazer algum comentário, Uber, enquanto isso? Sim, alguns. Olha só que interessante. A gente vê que essa estrela tem em diversos locais, diversas religiões, diversas culturas, e aí você consegue identificar um sincretismo religioso, ou seja, os judeus começaram a pegar, talvez, de outras religiões esses mitos, e aí começou a colocar dentro da sua tradição. Isso é errado, isso é uma idolatria, né? A gente fala tanto, né? Tem tantas pessoas assim que pregam contra os católicos que cometem idolatria, mas fazem os mesmos, né? Isso que a gente tem que se atentar. Então você vê que essa estrela tem diversos locais, tem até no esoterismo, né? Você vai ter vários livros assim de ocultistas, Corpus Hermeticus, Aleister Crowley, esses caras todos que são ocultistas, querem fazer invocações, trabalhar com demônios, com o oculto mesmo, eles usam essas estrelas como um amuleto também. E um texto interessante que o Marco falou do Deus Estranho, em Daniel 11:39 vai falar assim, né? Está falando do anticristo, do chifre pequeno. E com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Mas os que reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Ou seja, o anticristo ele vai usar um Deus estranho. Ou seja, ele vai dar um auxílio de um Deus estranho, que pode ser, sim, esse Deus Renfã, que nós sabemos que só há um Deus estranho, né, que é o diabo, a antiga serpente. Então, esse Deus estranho vai dar poder para o anticristo e vai fazer com que aqueles que o adorem multipliquem as honras e reine sobre todos. Mas qual é o tempo desse reinado? É um tempo já estabelecido por Deus de 42 meses, tá bom? Bom, vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui, Uber. Eu peguei e fiz esse triângulo aqui, né? E aí, se você vê, ele tem um triângulo aqui na nota de $1, né? Que é o olho que tudo vê ali, que todo mundo fala, né? Que é o símbolo da maçonaria. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele tá ali na nota de $1. Ele também tá aqui na águia. Se você for ver aqui na águia, você vai encontrar... Já eu mostro da águia. Mas enfim, ó, você pega aqui a estrela. Se você duplica o triângulo para baixo e para cima, ó lá. O que você tem? Logo você vai ter exatamente o símbolo da estrela de Davi, ó lá. Você tem o símbolo da estrela de Davi. Nada mais é do que um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Ó. Um triângulo para cima, um triângulo para baixo. E você vê que todas as pontas têm triângulo. Então, assim, é um símbolo maçônico, né? Se a gente pega isso daqui e vem aqui para estrela, por exemplo, para nota de $1, você vai ver que até no brasão aqui das estrelas, você vai encontrar aqui, ó. Vou colocar aqui só puxando aqui. Tá? Isso aqui é a título de curiosidade, tá, irmãos? Não é para a gente ficar se preocupando com isso. Então, ó, ele tem lá nas estrelas, ó, ele tem a marcação, exatamente a marcação da estrela de Renfã, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não é uma coisa, obviamente, para a gente se ligar muito, mas é para dizer para vocês que realmente o Strong já faz referência a um deus, né? O deus Renfã, que ele sacrificava os seus filhos a Moloque também. Então a gente percebe que os judeus não têm adorado ao Senhor, ao Elohim. Tópico 13, né? O que os judeus aguardam como seu rei nós chamamos de anticristo. Então, alguns podem dizer que eles amam a Deus, só não conhecem Jesus, mas a Bíblia diz que se não conhece o Filho, tampouco tem o Pai. Então, nós devemos ter cuidado ao considerar o povo judeu como um povo santo, né? Uma nação escolhida do Senhor, porque os judeus estão debaixo de maldição. Eu falei isso no outro vídeo. Na morte de Jesus, eles disseram que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Portanto, eles selaram sobre eles uma maldição. Os próprios judeus fizeram isso. No julgamento de Jesus, quando o povo judeu foi interrogado por Pilatos, o que eu devo fazer do seu rei? E eles disseram, não temos outro rei a não ser César. Então eles cometeram o quê? Uma grande prostituição, né? A grande apostasia. Então eles não declararam o pai, eles não declararam filho, então eles não têm o pai. Eles declararam que nem era Deus o rei deles, era César, né? Então eles estão afundados em idolatrias e cegos para as verdades do evangelho, certo, Wilber? Certo. Aí você percebe que a religião islâmica está esperando o Messias. A judaica também. E os dois têm ali uma mesma proposta, levar uma união religiosa do mundo e uma paz ao mundo. Um mundo de paz, tanto econômica como social e política, e religiosa. Então vamos supor que o anticristo vai surgir com essas características. O que vai acontecer tanto com os islâmicos e tanto quanto os judeus? Esse é o Messias que haveria de vir. E alguns cristãos que estão indo para esse lado
vão achar que esse é a segunda vinda do Messias. Porque você tem um reino agora de paz, um reino de prosperidade, um reino tranquilo, um reino todo unificado. Aí você vai pensar, esse é a segunda volta de Cristo. E não é. É justamente o cavalo branco de Apocalipse, tá? Esse é nosso medo, irmãos. Por isso que a gente está fazendo estudos sobre isso. Porque a gente tem medo dessa judaização que está ocorrendo dentro das igrejas. Nós vamos falar no vídeo 3 sobre isso, tá? Então, sendo introduzido novamente rudimentos da fé, né, novamente que são da antiga aliança, para dentro de igrejas. Tem igreja que já toca shofar, que já faz com talite, e uma série de outras coisas. Tem algum problema referente a isso? Não, mas a gente já está vendo, a gente estava em grupos de pessoas que já se circuncidaram. Então é assustador isso, irmãos. Então a gente precisa ter a luz das escrituras para que a gente não seja enganado na última hora, nem seduzido, tá? O falso judeu e o verdadeiro Israel de Deus. Em Apocalipse 3, 9 e 10 diz o seguinte: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mas mentem, e isso, eis que vos farei vir e prostrar-se aos seus pés e reconhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então ele está fazendo aqui uma alusão àquelas pessoas que se dizem judeus e não são. Jesus está declarando nessa carta à igreja de Filadélfia que os judeus que a perseguem, na verdade, são sinagogas de Satanás, e fará que eles se prostem a ela como símbolo de submissão, tá bom? Oh, minha câmera está caindo aqui. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, né? E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então os judeus não guardaram os mandamentos de Jesus. Você fala assim, agora eles pararam de perseguir a igreja e vão perseguir os judeus. Não, irmãos, os judeus não guardaram os mandamentos do Senhor. Não é a respeito do Pentateuco ou Torá, como muitos movimentos judaizantes pregam. Esses pregam que são os mandamentos do Senhor. Então, assim, qual é então o mandamento que o Senhor designou? 1 João 3, 23, 24. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que permanecemos em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, os judeus odeiam Jesus. Então, portanto, eles não guardam o mandamento do Senhor. João 15, 23 diz o seguinte: quem me odeia, odeia também o meu Pai. Certo, Wilber? Certo, perfeito. Então você resumiu tudo. Qual é o mandamento de Deus? É reconhecer o Filho dele, Cristo, e amar uns aos outros. Esse é o mandamento. Tá? O mandamento não é circuncidar, não é guardar festa, ficar em cabana, tocar shofar. É sim reconhecer o Messias e amar uns aos outros. Todos esses dois, tá? Eles sintetizam as 10 tábuas. Tá? Não é que é um resumo, eles sintetizam todos os 10 mandamentos que foram dados a Sinai, que Deus ele dá os 10 mandamentos e fala que nada acrescentou, mas como o povo adulterou, aí o que aconteceu? Aí houve o acréscimo de leis. Marcos, a câmera está caindo. Aí houve o acréscimo de leis, então ocorreu isso. E outra coisa, Marcos, tanto é que, olha que interessante, né? Como você falou, esses são as sinagogas de Satanás que se dizem judeus e não são. Por quê? Porque o verdadeiro judeu reconhece o Messias. Aquele que verdadeiramente guarda a Torá vai reconhecer a Cristo. Então, o que Cristo vai falar quando ele viu Natanael? Ele vai falar assim, se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Por que um verdadeiro israelita? Porque Cristo entendia que ele era que ia reconhecer o Messias. Então, o verdadeiro Israel é aquele que reconhece o Messias. O verdadeiro judeu é aquele que reconhece o Messias. Aquele que se diz judeu, que se diz entendedor da lei e não entende a sombra e a realidade das coisas, não é o verdadeiro judeu. Verdade, verdade. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos, esse tópico bem legal. Descendentes de Abraão, mais filhos do diabo. Olha que título pesado, tá? Eles são descendentes de Abraão, mas filhos do diabo. Jesus exorta os judeus, dizendo que a sua palavra não está neles e que o seu pai é o diabo. E ele disse que se fossem filhos de Abraão, faria os trabalhos de Abraão. Você pode ser um descendente físico de Abraão, ou seja, você ser um judeu, e mesmo assim ser uma sinagoga de Satanás.
Os judeus não estavam seguindo Abraão, não estavam seguindo os profetas, não estavam seguindo a Torá, eles estavam seguindo o diabo. Jesus fala exatamente isso para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, vocês me reconheceriam. João 8, 37 ou 39, olha o que Jesus fala: bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurai-vos me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então eles responderam: nosso pai é Abraão. E Jesus disse o quê? Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Eles não praticavam a Torá, irmãos. João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, assim, eles falam assim: nós somos descendências de Abraão, eles são descendentes de Abraão, Deus vai tratar com o povo judeu separadamente, Deus vai julgar o povo judeu, irmão, diferente. A linha dispensacionalista colocou que a igreja é pré-arrebatada, ela fica 7 anos no ar. Nós não cremos assim. Se você não fez nosso estudo ainda, procura aqui sobre o arrebatamento da igreja Papo com Deus. Lá no nosso site a gente tem uma série de vídeos só sobre essa questão. A nossa linha é pós-tribulacionista. A igreja passa sim pela grande tribulação, sendo as testemunhas do Senhor, tocando trombetas e anunciando a vinda de Cristo. Então, assim, nós entendemos que o povo judeu, ele não vai ser tratado separadamente, ele será julgado, irmãos, ele será julgado. Por isso que em Apocalipse fala: povo meu, sai dela, povo meu, para que você não seja participante dos seus flagelos. Aqueles que estiverem dentro da cidade, chamada Cidade Santa, será destruído juntamente com ela. Então, se ainda tem uma pessoa lá com coração puro e fiel ao Senhor Jesus Cristo, sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplices. Então, na hora que vocês virem de todas essas coisas acontecer, fujam para o deserto. A Bíblia está explicando um pouco sobre isso, certo, Wilber? Certo, perfeito, Marcos. E aí você vai ver o que João Batista fala, né? Ele vai falar assim: dessas pedras, Deus ele faz filho a Abraão. Ou seja, não é carne e sangue, porque dessas pedras, se Deus quiser, ele faz filhos de Abraão. Mas ele está mostrando que o que importa é as obras. Não está na mentira, mas está na sinceridade. Guardar a verdadeira Torá, que vai ser um aio, um condutor até seu filho Jesus Cristo. Então, quando ele fala que vocês são filhos do diabo e vocês fazem a obra do diabo, mesmo sendo descendência da carne, é porque a carne e sangue não importa, e sim as obras. Sim, o coração daquelas pessoas que estavam nesse contexto. Então, o que os judeus precisam para estar participantes das promessas? Se arrependerem e voltar a Cristo. E se revestir de Cristo, muito bem, exatamente. Olha, a carta a Filadélfia, Jesus fala a Esmirna e fala a Filadélfia, né? Agora essa carta aqui é a Esmirna. A carta à igreja de Esmirna fala de falsos judeus também, sinagoga de Satanás. Você percebeu que Jesus exorta Esmirna e Filadélfia, as únicas igrejas que não... as únicas 2 igrejas que não possuem a exortação das 7 igrejas da Ásia é Esmirna e Filadélfia. E nas duas, o que Jesus fala? Que tem pessoas no meio que dizem ser judeus e não são. Então presta atenção nisso. Agora a igreja de Esmirna, ali para você a carta a Filadélfia. Olha a igreja de Esmirna. Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A incrível conexão é que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, ambas não receberam repreensão do Senhor, e ambas possuem versos que apontam para o falso judeu no meio do povo. Então é mais uma coisa que a gente tem que se ligar. E aí você vai falar assim: sinagoga de Satanás, quem são as sinagogas de Satanás? Só existe uma religião no mundo que usa sinagoga, são os judeus. Então não é difícil ver que Jesus está apontando exatamente para os judeus. Romano 2:28 diz o seguinte: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porque judeu é tudo o que é interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, mas segundo o louvor que não procede dos homens, mas de Deus. Olha Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então, irmãos, esse é um alerta, que para ser Israel de Deus é necessário circuncidar o seu coração e se revestir de Cristo para não cair na mesma maldição do que o povo judeu e se tornar o quê? Um falso judeu, sinagoga de Satanás. Mas eu estou guardando a Torá, mas eu me circuncidei e agora eu guardo o sábado. Cuidado para vocês não entrarem debaixo do mesmo jugo. O Senhor fala:
Lá em Romanos, Paulo está falando, vocês estão debaixo da tutela da lei, mas Cristo veio para colocar vocês debaixo da tutela da graça. Cristo não falou? Eu quis tanto colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha guarda os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Então, eles estão debaixo da tutela da lei. Por conta disso, eles serão julgados por ela e condenados. Certo, Wilber? Perfeito, Max. Outra coisa interessante é que tanto Esmirna e Filadélfia, no contexto da última semana, o que ocorre? Uma é guardada e a outra é morta. E você vê que quem está perseguindo, essas duas são o quê? A sinagoga de Satanás, que vai apontar para aquela mulher de Apocalipse 17. Então você vê as duas testemunhas, aqui é guardada, aqui é morta, e ambas nessas duas testemunhas, nessas duas igrejas, Deus está exortando sobre a sinagoga de Satanás. É verdade. Olha só, os judeus negam que Jesus é o Messias. Eles falam que Jesus é um falso Messias e que somente 12 pessoas acreditaram nele, que nem os estudiosos da época, ou seja, os rabinos da época acreditavam nele. Nicodemos acreditou nele, como não? Boa parte das pessoas que andavam com Cristo ouvia suas mensagens, até membros do Sinédrio acreditavam em Cristo, né? Então eles dizem que Jesus fracassou morrendo na cruz. Então, se ele morreu na cruz, ele não pode ser o Messias de Israel. Então, eles dizem que o Messias ainda virá para governar o mundo. O Messias deles vai estabelecer uma paz mundial. Em 1 Tessalonicenses 5,3, quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquele que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, o que eles chamam de grande paz mundial, nós acreditamos que é o cavaleiro branco do Apocalipse. Você vê que ele vem de cavalo, de falsa paz, ele vem com o arco, mas ele não vem com a flecha. Então a flecha é símbolo de morte, de guerra, ele não vem guerrear, ele vem para governar, né? E ele vai receber poder dos 10 chifres lá da besta. Você sabe que 10 reinos vão dar o poder para ele, e ele vai crescer, e ele vai dominar boa parte do mundo inteiro. E então nós queremos que o que os judeus chamam de Messias, nós queremos que é o anticristo. Então, na verdade, essa paz é o cavaleiro branco do Apocalipse, e lá em Daniel também ele fala do acordo de paz com muitos durante 3 anos e meio. Paulo também chamou isso de uma grande apostasia, certo, Wilber? Certo, e aí você falando nesse paz de segurança, vai levar para o contexto de Noé, o próprio Cristo diz isso em Mateus 24. Como no tempo de Noé, eles se casavam, davam-se em casamento, bebiam, e veio repentinamente o dilúvio, assim vai ser na volta do Filho do Homem. Então, o que está acontecendo? O povo não está percebendo as coisas de Deus, eles se apostataram, mas Noé se manteve justo, atento às coisas de Deus, um símbolo ali da igreja, e veio o dilúvio e levou todos. Isso vai ser semelhante na volta de Cristo. Eles vão estar ali vendo a paz e segurança, olha, o Messias está aqui, e aí vem o quê? Repentina destruição. Verdade. Bom, irmãos, então eu quero fazer um adicional nesse estudo aqui e quero já dar o crédito para o Anderson, o irmão Anderson do canal Tabernáculo Sagrado. Ele me mandou uma imagem e a gente estava conversando sobre o pátio dos gentios do templo, né? Na época de Herodes. E aí eu quero fazer essa leitura aqui, Porque, Efésios, 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. E vindo evangelizou para vós outros que estáveis longe. Quem estava longe? Nós, os gentios, e também para os que estavam perto. Como é que eu posso dizer assim? Para mostrar isso aqui melhor para vocês, eu vou pegar aqui uma setinha, né? Fica mais fácil para a gente poder mostrar para vocês e entender o que era o que estava longe e perto, tá? Primeiro que as 10 nações que foram dispersas, elas são os gentios, as 10 tribos do norte. Eles foram dispersos pela região da Samaria, e eles ficavam longe. Já Judá e Benjamim ficavam na região de Jerusalém, então eles estavam próximos do templo. Então quando eu falo para vocês que estavam longe, eram os gentios, as 10 tribos perdidas. Por isso que Cristo entra pela região de Decápolis e fala assim, eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eles estavam estranhos às promessas. Toda vez que você ouvir falar assim, estavam estranhos às promessas, é o reino do norte, os gentios, tá? E aí a gente pode ver aqui, irmãos, aqui o pátio dos gentios, tá vendo? Pátio dos gentios. Aqui eu quero mostrar para vocês que é o Muro das Lamentações, Aquele cantinho ali é o Muro das Lamentações. Então, o pátio dos gentios, você percebe que tem um muro aqui. Olha esse muro aqui. Aqui dentro não podia entrar, então os gentios ficavam aqui fora, nesse espaço todinho aqui, mas não podiam entrar aqui, passar desse muro. Então eles faziam suas orações ali no pátio,
do lado de fora. A não ser quando eles ofereciam sacrifício, eles entravam aqui, ofereciam sacrifício aqui dentro, mas eles já saíam, tá bom? Então, assim, aqui dentro, nessa parte aqui, ó, interna aqui, só ficavam os judeus, ó. Não sei se você está conseguindo ver daí. Eu acho que eu vou conseguir dar mais um zoom, peraí. Vou dar mais um zoom, pronto. Pátio dos gentios, ó. Então, os gentios ficavam aqui do lado de fora, todinho esse espaço aqui, só que eles não entravam aqui, ó. Eles não passavam para cá. Então, eles vinham... ó, nas orações de manhãs e tardes, eles ficavam dentro desse pátio aí. O que Jesus disse assim, ó, que Paulo disse, né, lá em Efésios, que esse muro de separação que tinha entre vocês, é esse muro aqui que foi derribado, exatamente esse muro foi derribado. Então você vê que como a gente lê o verso, se a gente não tem uma imagem para contextualizar, fica difícil, ó. Essa outra imagem fica até melhor, ó, para a gente entender. Então você vê os gentios caminhando aqui do lado de fora, que é o pátio, e aqui dentro é dos judeus, ó. Então eles tinham um muro que separava os dois, né? Então o muro de separação que Efésios fala é esse muro aqui que foi derrubado. Agora já não tem mais judeu, nem grego, nem gentio, nem escravo, nem livre, agora todos somos um só. Então ele fala isso, ó. Porque ele é a nossa paz, Jesus Cristo, o qual ambos fez um só, era dois, entendeu? Era duas partes, fez um só, tendo derribado a parede de separação que estava no meio de vocês. Então agora já não tem mais judeus e gentios. Então quando as pessoas começam a separar as coisas, entendeu? É meio complicado. E aí ele vai falar, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício cresce bem ajustado, como santuário dedicado ao Senhor. Tá vendo como a cidade é espiritual, como o corpo é espiritual? Né? É Jesus Cristo que é a pedra fundamental que edifica os dois. E é isso que nós queremos mostrar para vocês aqui também, que o Senhor vindo, ele resgatou nós que estávamos longe, e trouxe paz para os que estavam perto, certo, Wilber? Sim, perfeito. Aí você usou o verso que eu ia ler, Gálatas 3, 27, 28 e 29, que vai falar assim, que se você foi batizado por Cristo, você se revestiu de Cristo, né? E vai falar que não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque são todos um em Cristo, né? E Paulo vai concluir isso. E se sois de Cristo, então vocês são da descendência de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Porque a promessa está em quê? Em Abraão e o seu descendente. Não falando de muitos, repetindo, mas de um só que é Cristo. Então, se vocês são de Cristo, vocês fazem parte da descendência. E dentro dessa descendência, desse plano espiritual, não tem nem mulher, nem homem, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. São todos um em Cristo. E aí, Max, o interessante, que eu vou fazer um acréscimo aí nessa imagem, em Apocalipse 11, quando a gente vê pisando o átrio, né, por 42 meses, está falando o quê? Justamente dessa morada espiritual. Você vê que é pisando um átrio só. Por quê? Porque agora não tem mais essa separação. É um átrio só. É judeus e gentios sendo pisados na última semana pelo anticristo. No pátio, né? O pátio, no pátio, no átrio. Messas o altar, mas não messas o pátio, porque a ele foi dado ser pisado durante 1260 dias. Ali está falando dos gentios, mas que gentios são esses? Não são os gentios, nós. São os gentios, o povo que não é o povo de Deus. Ou seja, o povo que está ao lado do governo da besta. Por isso, irmãos, que quando a gente olha para o tabernáculo, a gente olha para o corpo de Cristo, porque tudo é referente a Cristo. Então, se você entende, né, que o Santo dos Santos ali, o altar, é onde a igreja está, que é adorando ao Senhor, que é um corpo espiritual, logo, o pátio é onde as nações se chegavam para adorar ao Senhor. E esse pátio aqui, onde judeus e gentios estão, aqueles que não aceitaram a Cristo, será pisado. Eles vão ser perseguidos na última hora pelo anticristo. Amém? Então, vamos lá. Fiz o adicional que eu gostaria aqui. Eu falei que os judeus negam o Messias. Agora o 19 aqui, a grande apostasia, né? A quebra da aliança. Apostasia como aquela palavra que significa divórcio, tá? Então, o que o diabo tem inserido na igreja cristã é que os judeus irão se converter na última hora, porque eles é o plano de Deus, né? E eles se apegam sempre naquele verso, Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e se apartará de Jacó as impiedades. Muito isso vem das Bíblias anotadas, ok? Então eles trazem esse contexto que todo o Israel será salvo. Mas esse Israel, irmãos, refere-se a um Israel que é espiritual, tá joia? Mas nós já vimos que o Israel não é o que é por fora, mas o que é por dentro. Portanto, o novo nascimento. Então o Israel de Deus é a igreja do Senhor e não só um povo na carne, pois a promessa está no Espírito. Veja Romanos 9:8. Então eu temo, irmãos, que alguns cristãos sejam enganados, pois quando o anticristo provocar a paz mundial, os cristãos vão dizer:
olha, eis aí o Cristo, né? Vamos todos adorá-lo, e essa é a segunda vinda, então eles podem render adoração e abrir mão para uma grande apostasia. Então essa é a profanação do templo, essa é a abominação desoladora, que as pessoas estão deixando de adorar a Deus e vão render graças ao diabo. Ele tem tentado isso desde o Gênesis, e ele vai conseguir adoração durante 3 anos e meio para si, tá bom? Adoração na carne mesmo. Em 2 Tessalonicenses 2,4, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se ser como Deus, como se fosse o próprio Deus. Agora, nós estamos falando de um santuário do terceiro templo construído? Não. Eles vão se assentar no santuário de Deus. O santuário de Deus é o templo? O pessoal falou que é o terceiro templo, que o terceiro templo vai ser construído e o anticristo vai sentar ali. Nós não cremos. Jesus profetizou sobre a destruição desse templo, falou que não ia restar pedra sobre pedra. Os judeus até hoje não conseguem sacrificar. Ah, eles têm a ovelha vermelha. Irmãos, pouco importa, ali não é o templo de Deus mais. Jesus falou, destruam esse templo, em 3 dias eu reconstrói. Então, o diabo vai conseguir adoração para si, porque as pessoas vão passar a adorar uma outra coisa que não, uma outra pessoa que não é Deus, certo, Wilber? Perfeito. Então, vamos fazer uma analogia com o Apocalipse 11, né? Apocalipse 11, quando a gente estava falando. Você tem um altar que foi medido. O altar é o quê? Nosso interior. Quando vai falar que ele vai se assentar no trono de Deus, o que acontece? O interior daqueles homens, no qual o anticristo está assentado, está voltado a ele. Ou seja, a adoração que era para ser para Deus, o coração que devia ser voltado para Deus, não está mais sendo voltado para Deus, mas sim para o anticristo. Então, o que aconteceu? A abominação está no lugar santo. Ou seja, a igreja está deixando a Deus, está deixando o Espírito Santo que estava dentro dela para dar lugar ao diabo. No caso, ele falando, adoração ao diabo na última semana. Então, o que está acontecendo? A abominação desoladora está no local santo, ou seja, dentro daquelas pessoas. Então, é esse o contexto que Paulo está falando em Tessalonicenses e Apocalipse 11 está falando. Quando você vê o átrio, é a parte externa, ou seja, o corpo. Você vê no átrio do tabernáculo onde o quê? Os animais eram sacrificados, ou seja, a carne. Não entrava sangue dentro do Santo dos Santos, né, certo no dia da expiação, mas não se matava lá. E nem no santo lugar. Porém, no átrio, sim. Então, o átrio pode ser comparado com o homem, a parte externa, o corpo externo, a parte de carne, aonde vai ser pisado. Mas o interior do homem não vai ser tocado pelo diabo daqueles que creem a Cristo. Ou seja, o interior está medido. Ou seja, Deus mediu o interior e falou, vocês estão selados com o Espírito Santo. Então, mesmo que a carne, que o corpo morra, o Espírito está preparado. Maravilha. Irmãos, eu quero dizer para você que se você já viu esse vídeo aqui, se você não viu ainda a parte 1 e a parte 3, eu vou pedir para você assistir a parte 1 e a parte 3, tá? Esse é uma minissérie que nós estamos escrevendo sobre quem é o Israel de Deus, quem é o povo santo das Escrituras. Então tem esse book maravilhoso aqui, grandão, para você baixar com uma timeline, caso você queira fazer um estudo bem detalhadinho. E se você quiser ministrar na sua igreja, também vai estar lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos. Você pode pegar esses e-books aqui, mais de 100 outros. Então eu vou deixar essa timeline e vou deixar esse e-book aqui também, que está no formato A4, que você pode baixar e também imprimir para você ministrar aí na sua igreja, ok? Então esse é o vídeo 2, aguarde o vídeo 3, nós vamos deixar o vídeo 3 logo na sequência para vocês assistirem e serem edificados, amém? Eu quero ouvir o que vocês acham do estudo, o que vocês estão achando do estudo, gostaria de ouvir os seus comentários, quero dizer que esse assunto não termina aqui, ele continua aqui nos comentários abaixo, coloca aqui o seu entendimento também e alguns versos para a gente poder ir compartilhando, amém? Se você é novo no canal também, eu vou pedir para você se inscrever aqui, né, e não deixar de curtir a gente, se inscrever no nosso canal e compartilhar esses estudos com a sua galera aí também, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.